Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Estou aqui com mais um devocional. E se você quer que a gente continue gravando os devocionais, compartilhe, clica aí, dá um joinha, né? Curte o vídeo para a gente saber o número de pessoas que querem que a gente continue ou não, tá bom? Hoje nós vamos falar um assunto muito importante que muitas pessoas estão passando por ele. Vou tentar fazer o mais breve possível esse devocional. Eu estava lendo aqui Provérbios 22:7, palavra que saiu aqui nessa manhã, que diz assim: os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Bom, para você ser uma pessoa emocionalmente controlada, você tem que aprender a administrar as suas finanças. Se você quiser ter paz, se você quiser viver bem, se você quiser ter saúde, tanto emocional como física, você deve administrar bem as suas finanças. Ninguém com dívida consegue dormir bem, se alimentar bem, ter uma vida saudável. Emocionalmente também, porque as suas emoções ficam abaladas, você acaba agredindo pessoas que você ama, falando coisas que não deve, enfim. Então, dívida, ela se resolve com fé e inteligência. Só fé não resolve, porque é necessário ter inteligência para resolver a dívida, e só a inteligência também não resolve sem a fé, porque não adianta ter fé, não adianta ter inteligência e não ter dinheiro, não adianta ter fé e não ter a inteligência de administração. A dívida, ela é o maior sugador de energia emocional que existe. Então, existem alguns princípios. Primeiro princípio: tenha condições emocionais. Se você não tiver condições emocionais, você não vai conseguir sair da dívida. Pelo contrário, você vai se afundar em dívida mais e mais, e você vai acabar caindo num poço sem fundo. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Porque eu preciso ter condições emocionais. Se você não tem condições emocionais de ter um cartão de crédito, quebre o seu cartão de crédito. Acabe com o seu cartão de crédito. A Bíblia diz assim, Jesus, falando isso, ele usa uma figura de linguagem, uma metáfora, e ele diz assim: se o teu olho te condena, te faz errar, arranque-o, né? Se o teu olho está te fazendo errar, arranque-o. Então, quem está te fazendo errar é o cartão de crédito, porque você não tem condições emocionais de ter um cartão. Você vai no shopping, você compra aquilo que não precisa, você acaba desenfreadamente, enfim, usando o cartão desnecessariamente, porque você não tem condições emocionais de ter um cartão de crédito, você está pegando emprestado. O cartão de crédito é pegar emprestado, só que não é mais como antigamente, que tinha uma caderneta na padaria, você comprava o pão, no final do mês você ia lá e acertava a caderneta. O cartão de crédito, é até importante você compartilhar esse vídeo e curtir, porque senão ele não dá engajamento, né? A inteligência artificial faz com que o vídeo não dê engajamento pelo que eu estou falando. O cartão de crédito, você pega dinheiro emprestado de um agiota legalizado. Ou seja, você vai pagar juros sobre juros. Os juros que há no cartão de crédito é terrível. Você comprou e está pagando emprestado sobre juros. Então, se você não tem condições emocionais de ter um cartão de crédito, se livre dele o mais rápido possível. Jesus disse, uma metáfora: se o teu olho te faz errar, arranque-o fora. Então, o primeiro princípio é ter condições emocionais, ter inteligência emocional. Tendo inteligência emocional, você consegue sair das suas dívidas. E
por que que eu tenho que ter condições emocionais? Porque, primeiro, quando você vai comprar alguma coisa, você tem que parar e pensar, realmente eu preciso disso? Ou alguém está me influenciando? Algo ou alguém está me influenciando a comprar isso? Quando eu fui trocar de carro, eu fico com o carro bastante tempo, e quando eu fui trocar de carro, eu fico assim uns 5 anos mais ou menos com o carro. Quando eu fui trocar de carro, aí o dono da loja falou, se eu fosse você eu pegava aquele, olha aquele outro ali e tal. Aí eu peguei e falei assim para ele, você vai me ajudar a pagar? Ou todo ano eu posso trazer o IPVA daquele carro para você pagar? Então assim, eu realmente preciso daquele carro? É necessário ter aquele automóvel? Então, nós temos que ter bases para estabilizar as nossas emoções. Se você não tiver base, você nunca vai criar uma inteligência emocional. E são essas bases, são essas perguntas que você vai fazendo. Realmente eu preciso? É necessário eu ter, né? Então, esse é o primeiro princípio, ter condições emocionais para administrar. Segundo princípio, devolver a Deus o que pertence a Deus. Tem gente que fala assim, eu estou com muita dívida, então eu não estou dizimando. Gente, o dízimo, ele é um princípio bíblico. Ele diz, trazei o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Você vai vendo Jacó, Abraão, pessoas que dizimaram antes da lei. Dízimo não é Velho Testamento, não é lei. Jacó, Abraão dizimaram antes da lei. Então a pessoa fala assim, eu estou pagando algumas dívidas, por isso eu não estou dizimando. O que Deus tem a ver com as dívidas que você fez? O que Deus tem a ver com a falta de administração e a falta de inteligência emocional sua? Deus não tem nada a ver com isso. Você está usando um dinheiro que não te pertence, que não é teu. Por isso que muitas vezes você anda para trás, ao invés de andar para frente. Exatamente. Por quê? Porque quando Jesus conta a parábola do administrador, dos talentos, ele dá os talentos de acordo com a capacidade de cada um. Veja lá, teve um que recebeu só um talento. Por quê? Porque o texto diz, cada um recebeu de acordo com a sua capacidade. O que recebeu mais talentos, ele teve condições de inteligência emocional e fez com que os talentos que ele recebesse se multiplicassem. Ele dobrou, ele multiplicou 100%. O que recebeu só um talento, enterrou com medo. Jesus falou, contando a parábola, que se ele tivesse depositado no banco, ele teria ganhado juros pelo depósito que ele fez, mas com medo ele depositou. E o que Jesus termina a parábola dizendo? Olha, servo mau, infiel, tira o que tem e dá para o que mais tem. Olha só, ele tirou do pouco que o outro tinha e mandou dar para o que mais tinha. E ele conclui dizendo, aquele que tem, muito lhe será dado, e o que não tem, até o que não tem será tirado. O que isso significa? Significa que tudo que nós temos, entenda, não é nosso. Mas a pessoa muito rica, tem grandes propriedades, não é dele. Ele nasceu nu e vai voltar nu ao pó da terra. Nada ele vai levar com ele. Tudo que ele tem é emprestado, tudo que há na terra pertence a Deus. Mas por que ele tem tanta coisa? Porque ele tem capacidade de administração. Capacidade de administração. Então, quem tem capacidade de administração vai ter. E o pobrezinho, coitadinho, que não tem nada, que não está administrando bem, até o que ele tem vai ser tirado e vai ser dado para o que mais tem. É o que está dizendo a parábola, é o que Jesus está dizendo. Então, entenda, é um princípio. Se você não sabe administrar, até o que você não tem vai ser tirado de você e vai ser dado para o que tem. É por isso que os banqueiros estão ficando bilionários, porque quem faz empréstimos
e compras no cartão de crédito são os que não conseguem administrar. Aqueles que não têm administração compram no cartão de crédito e estão dando o que ele tem para o rico. Para o rico. Então, a classe C é a classe que mais tem cartão de crédito, que mais usa o cartão de crédito. A classe rica não usa cartão de crédito. Usa muito pouco, raramente, quando precisa fazer algo que vai dar investimento a ele, que vai compensar a ele. Então, isso se chama inteligência emocional. Então, olha só, princípio, devolver a Deus o que é dele. Por quê? Porque se você não devolver a Deus o que é dele, até o que você tem vai ser tirado de você e vai ser dado para aquele que muito tem. Ah, bispo, mas o meu dízimo eu dou em cesta básica, eu dou em alimento, porque eu não concordo com o dízimo. Bom, você está errado. O dízimo ele tem que ser dado em dinheiro. Antigamente o dízimo era dado em semente. Sabia disso? O dízimo, deixa eu arrumar aqui que está caindo isso aqui. O dízimo, ele era dado em semente. Por quê? Porque a semente era a moeda de troca que tinha antigamente. Então o dízimo era dado em semente, porque a semente era a moeda de troca. Então, o dízimo, ele não é dado em cesta básica para o pobre. A palavra de Deus diz assim: trazei o dízimo à casa do tesouro para quê? Para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, comprar cesta básica, você compra com o seu dinheiro, não com o que pertence a Deus. O dízimo não é para comprar cesta básica para o pobre, o dízimo não é para comprar carro novo para o pastor, o dízimo não é para comprar roupa para o pastor, o dízimo é para ter mantimento na casa de Deus. Você está comprando cesta básica, dando alimento para o pobre com o dinheiro do dízimo, às vezes você está colocando a mão aonde Deus está colocando a mão. Ah, eu estou dando a cesta básica lá para uns pobrezinhos que eu conheci. Às vezes eles estão lá naquela situação porque o próprio Deus está colocando a mão e tu vai lá colocar a mão aonde Deus está colocando a mão com um dinheiro que nem é teu. O dinheiro pertence a Deus. Quem administra o dízimo é o sacerdote, não é você. A Bíblia ela diz que o dinheiro que Jesus tirou para pagar as contas é da boca do peixe. O dinheiro da obra de Deus é da boca do peixe. Você é o peixe. O símbolo do cristianismo é o peixe. Então, é da boca do peixe. Ou a igreja, da onde que vai vir o recurso para manter a casa de oração aberta? Então, é uma questão de inteligência, de fé e inteligência. Deus não tem nada a ver com a dívida que você faz, com a má administração que você leva. Ramã, ele odiava Mardoqueu. Ele detestava Mardoqueu. Ele queria acabar com Mardoqueu. E sabe o que Ramã fez? Ele criou um projeto. Eu vou fazer o rei assinar um decreto para destruir os judeus e assim eu acabo com Mardoqueu. Lá no livro de Esther, capítulo 3, versículo 9, ele chegou para o rei e falou assim: olha aí, se bem parecer ao senhor fazer um decreto para destruir os judeus, eu vou trazer para os tesouros do rei 350 toneladas de prata. Fazendo a conta com 1 quilo de prata hoje, vai dar mais de 1,5 bilhão. Mais de 1,5 bilhão, eu fiz a conta. Mais de 1,5 bilhão dá 350 toneladas, é 350 mil quilos. Entra na internet, pega o quilo da prata e faz aí vezes 350 mil. O reino das trevas investe pesado contra o reino de Deus. E você que é o reino de Deus, ainda põe a mão no que pertence a Deus. Há uma diferença. Por isso, lá na parábola do administrador infiel, Jesus diz assim: o filho das trevas é mais prudente que o filho da luz. Tenha prudência, seja inteligente
e você vai prosperar na terra. Você vai ser uma pessoa próspera. Existem princípios de prosperidade: fé e inteligência. A fé é você colocar princípios bíblicos acima, e inteligência é você administrar. Você precisa pedir isso a Deus, que Ele te dê inteligência emocional para você saber administrar. Sem fé e sem inteligência, você vai continuar no sofrimento. Pode ter certeza disso. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu entro na tua presença, coloco esta pessoa que precisa de ajuda. Ela precisa de fé e de inteligência. Ela tem feito errado. Não porque ela quis, porque ela achou que era assim. Ela não sabia. Por falta de conhecimento da tua palavra, ela estava agindo de um jeito errado. Então, meu Deus, ajuda ela a agir dentro dos princípios que o universo se move. Se a gente ir contrário às leis do universo, nós vamos se dar mal. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Então ajuda, meu Deus, a nossa vida a andar, a ir para frente, dentro dos princípios que o Senhor estabeleceu. Que assim seja, em o nome do Senhor Jesus. Amém.